Durante anos, eu tinha certeza de uma coisa: ninguém me notava. Eu entrava nos lugares e conseguia ver as outras meninas sendo vistas, admiradas, elogiadas, e sentia que comigo isso era diferente. Eu realmente me sentia invisível. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que talvez eu estivesse completamente errada. E foi quando eu entendi isso que eu percebi e parei para pensar: peraí, será que realmente ninguém me enxergava? Ou será que simplesmente eu não conseguia me ver? Oiê, se você é novo por aqui, eu já quero me apresentar rapidinho. Eu me chamo Jennifer, mas fique à vontade para me chamar de Jenny. E o vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algo que graças a Deus eu consegui vencer e que talvez você já passou ou esteja passando por isso. Quando eu estava na escola, eu sempre me via diferente. Eu realmente tinha a autoestima muito baixa, então eu conseguia ver pessoas que às vezes nem eram tão mais bonitas do que eu, mas eu acabava achando que elas eram, porque eu não conseguia perceber que eu tinha uma beleza e que apenas eu não conseguia ver ela. Infelizmente, pelo menos na minha época, o preconceito era grande, eu sei que hoje também é, mas eu tô falando pela minha vivência. Então eu tinha muita raiva de ter o cabelo cacheado na época, eu tinha um pouco de preconceito com a minha pele por conta da visão que parecia que os outros tinham de mim, por ter a pele morena, por ter o cabelo cacheado, naquela época não era tão bem visto igual é hoje, né? Eu me sentia já inferior por isso. Então, por mais que tinha meninas que não eram bonitas, eu conseguia enxergar que aquelas meninas ainda assim eram vistas e eu era invisível. Essa é a verdade. Eu lembro que em uma época, eu acho que nessa época eu tinha uns 15 para 16 anos, e eu andava na rua assim com as minhas amigas, na verdade colegas, né? E eu conseguia olhar para elas e enxergar elas bonitas e conseguia ver que as outras pessoas via elas e achavam elas bonitas, mas eu não conseguia ver que as outras pessoas estavam me vendo. Para mim, aquelas pessoas só viam elas e não me via porque eu não era bonita. Eu não me achava, na verdade, digna de ser vista. Até que um dia isso mudou. E quando que a mudança veio? Não foi uma mudança, boom, da noite pro dia, né? Mas foi um pensamento que nasceu. E esse pensamento que nasceu, ele mudou verdadeiramente a minha vida. Eu falei que não foi uma mudança da noite pro dia, realmente não foi. Mas eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu lembro que na época a gente estava voltando, né, de um passeio da escola. Nesse determinado dia, aconteceu que na hora que eu estava voltando para casa, né, na verdade eu não estava voltando para casa, eu já tinha chegado em casa e depois eu saí para ir no mercado comprar alguma coisa. E eu estava com uma saia jeans, acima um pouco do joelho, e eu lembro que eu estava com uma regatinha, tava com o cabelo solto, né, porque eu tinha acabado de sair do clube, e eu fui atravessar a rua. E nesse dia, pela primeira vez, eu me senti bonita. Eu atravessei aquela faixa de pedestre, parecia que eu tava num filme, sabe, daqueles filmes de romance muito besta. Eu amo romance, mas eles são exagerados, né? Vamos combinar. E aí, eu tava atravessando a rua e eu percebi pela primeira vez um olhar pra mim. Eu me lembro, gente, como eu me sentia. Eu me sentia a menina tão linda, tão bonita, que eu atravessei a rua, não foi de cabeça baixa, como anteriormente eu fazia. Eu tinha o costume de atravessar, andar na rua, sempre olhando pra baixo. Mas nesse dia eu me senti bonita, pela primeira vez. E aí eu ergui, né, a minha cabeça e atravessei a rua com muita segurança. E eu me senti uma pessoa linda. Ai, convenhamos, pode parecer bobeira isso, né? Mas pra mim não foi. Porque foi a primeira vez que eu consegui me enxergar. E isso mudou muito a minha forma de me olhar e a forma de me posicionar. Falar de posicionamento parece uma jogada de marketing, né, gente? Porque hoje em dia as pessoas usam muito essa palavra. Mas é a verdade. A forma com que eu me olhei mudou a forma com que eu realmente me portava. Não porque a partir daquele momento eu comecei a ficar bonita, mas eu me sentir bonita me fez com que eu me olhasse de outra forma. Eu comecei a me sentir confortável comigo mesma, sendo eu mesma. A partir dali, a minha autoestima mudou. O meu cuidado comigo mesmo mudou. Eu comecei a me olhar mais, eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a me tratar de forma diferente. Eu realmente mudei muito depois desse dia. Hoje, graças a Deus, eu consigo entrar em um ambiente que tem mulheres mais bonitas, né, do que eu. Eu consigo estar num ambiente com as mesmas meninas que estiveram comigo naquele tempo que eu me achava inferior e eu chegar num ambiente e me sentir ainda mais bonita. Não porque eu sou mais bonita, mas porque eu aprendi a me olhar diferente.
Porque independente da beleza delas, eu tenho a minha. E não é sobre uma competição, é sobre como eu me sinto. Eu estou falando sobre como é importante que a gente se enxergue, que a gente se sinta bem com nós mesmos. Porque quando a gente se sente assim, sabe, por mais que ninguém ali esteja se importando com você, você chega no lugar e a sua confiança acaba, de certa forma, impactando as pessoas. E impacta mesmo. Quantas e quantas vezes eu já cheguei em locais que as pessoas paravam para olhar para mim e isso me fazia me sentir tão bem comigo mesma. É igual eu falo, gente, não é por ser uma pessoa egocêntrica, nem nada do tipo, não. É porque só uma pessoa que teve autoestima baixa, que já se viu inferior aos outros, que não conseguia se enxergar, que tinha esse complexo de inferioridade absurdamente, consegue entender o quanto é interessante quando a gente se enxerga e se vê de outra forma. Quando a gente se sente digna de ser vista pelos outros, sabe? E é isso, hoje eu consigo ir para vários locais e me sentir extraordinariamente linda. Porque ainda que o outro fala assim, você é bonita, se você não se sentir bonita consigo mesma, aquele elogio, ele vai entrar, mas ele não vai fazer morada. Ele vai entrar no ouvido como se diz, sair no outro. Agora, quando você se sente bonita, o elogio daquele só vem para confirmar aquilo que você já sabia a respeito de você mesma. E isso é maravilhoso. Tem uma frase do Harry Potter que eu amo muito, que é, acho que no último filme de Harry Potter, quando o Dumbledore fala assim, ó, na minha nada humilde opinião. E todas as vezes que alguém me elogia de alguma forma, minha vontade é de falar assim, na minha nada humilde opinião, eu sei, mas eu não vou fazer isso. É claro, eu aceito elogio com muita educação e fico bastante feliz. Eu quero deixar aqui duas frases para você. A primeira é, a confiança, ela não cria a beleza, ela apenas revela a beleza que já existe em você. E essa segunda frase que eu vou compartilhar com você, eu vi ela no filme Romance em Grande Estilo. Não sei você, mas eu sou uma romântica nata e eu acho lindo esse filme porque além, né, de ter essa dose de romance que eu amo, ainda tem reflexões que a gente leva pra vida. Eu acho interessantíssimo quando a gente assiste algo que agrega valor. Esse filme retrata a vida de uma designer de moda que ama moda, ela é uma estilista e ela é gordinha. Então, quando ela era criança, a mãe dela saía para comprar roupa com ela e falava que não tinha a roupa da cor que ela gostava. A cor que ela gostava, ela relatou que era azul. Assim, abre assim um parênteses aqui para me falar que essa cor também é minha cor preferida, tá bom, gente? Eu amo azul. E aí, quando ela cresceu, ela entendeu que isso que a mãe dela falava era para não magoar ela. Na verdade, não era que não tinha a roupa na cor que ela preferia, que ela gostava, é porque não tinha o tamanho dela. E aí ela se formou e o pensamento dela era justamente atender essas pessoas que não era vista pela sociedade, que não era vista pelas lojas de roupa, pelas grandes marcas, né? Que eram pessoas gordinhas que não se encaixavam no padrão. E uma frase que ela compartilhou, né, com o protagonista que eu achei muito interessante foi: se você se sente linda, você parece linda. E é sobre o que eu já falei aqui no decorrer do vídeo. Como você se sente tem muito, muito valor, muita importância. Aquilo que o outro pensa não tem mais valor, ou valor nenhum, se for diferente daquilo que você acredita. E eu já tô encerrando e eu quero dizer pra você que hoje eu acredito que as pessoas podem nos enxergar de forma diferente de como nós nos enxergamos. Eles podem até acreditar que nós somos bonitas, que nós temos qualidades absurdas, que nós temos capacidade de conquistar o mundo. Mas o que importa mesmo é aquilo que eu já falei por várias e várias vezes. Se você não acredita em você mesma, se você não se sente bonita, se você não se enxerga de uma maneira positiva, infelizmente aquilo que o outro pensa a teu respeito não vai mudar nada na sua vida. Se você não viu o meu último vídeo postado aqui no canal, eu vou deixar aqui para que você assista. Eu falei justamente sobre isso, que as pessoas conseguem enxergar coisas boas em nós que às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Mas o importante aqui é que você se enxergue, que você se veja de uma forma diferente. E se sinta bonita, mulher. Se cuida, se cuida, se cuida. Hoje, graças a Deus, eu posso não ser aquela pessoa que veste roupa lindíssima para ficar em casa, porque eu penso no conforto. Mas eu me sinto bem estando em casa, principalmente quando eu acordo, lavo meu rosto e começo meu skincare. Não tem um dia, gente, é bem raro, na verdade acontece, né, porque eu não sou perfeita, mas é raro eu acordar e não fazer o básico, que é o skincare, o meu autocuidado de manhã, lavar meu rosto, passar os
né, os treinos tem que passar na cara. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Porque quando eu começo o dia me cuidando, tudo muda. Então tudo começa na gente. Agora eu quero saber de você. Em algum momento da sua vida você passou por essa fase que eu compartilhei aqui? Você já olhou pra você e se viu invisível? Isso mudou? Se não mudou, eu quero que você compartilhe comigo. Se mudou ou se não mudou, compartilhe aqui comigo. Deixa aqui nos comentários como que você se sentiu, porque saber como você se sente faz bastante diferença pra mim. E é isso, eu agradeço por você ter ficado aqui comigo até esse momento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e espero que você também goste dos outros vídeos que eu postar por aqui. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!